Bom, parece que eu já tenho o que assistir depois daqui. E você, como descobre novos filmes e recebe boas recomendações do que assistir? Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo disponível que alguma forma inteligente de navegar e selecionar aquelas coisas que seriam do nosso interesse se torna indispensável. Por exemplo, se você fosse assistir a todos os filmes do catálogo do Telecine, mesmo que você conseguisse assistir a um filme todo dia, você precisaria de mais de 6 anos para completar essa tarefa. E isso sem levar em consideração a atualização do catálogo, porque com novos filmes chegando a cada momento, essa tarefa seria ainda mais difícil. Aliás, por curiosidade, você assiste ou conhece alguém que assiste um filme todo dia? Receber boas recomendações é algo que pode nos ajudar a poupar muito tempo para encontrar algo que seja do nosso interesse. E também pode nos ajudar a socializar, seja por encontrar pessoas que tenham interesses similares aos nossos, ou realmente por estar por dentro daqueles tópicos que estão sendo bastante discutidos no momento. Apesar de ainda ser uma tarefa que há muita atividade e interação humana, cada vez mais nós vemos sistemas inteligentes que estão tentando nos recomendar um conteúdo baseado nas nossas interações em plataformas e também nas interações e nos dados que são coletados de outras pessoas que possam ter interesses similares. Agora, antes da gente continuar, eu gostaria de saber a sua opinião. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha melhor: recomendações automatizadas ou recomendações que venham da curadoria de seres humanos, de pessoas especializadas naquele assunto. Nós temos dois objetivos principais nesse vídeo. O primeiro deles é refletir sobre as interações entre humanos e máquinas na sociedade a partir de um sistema de recomendação. E para isso nós vamos utilizar o sistema de recomendação de filmes do Telecine. E o segundo objetivo é a gente analisar alguns diferenciais que a curadoria humana pode ter em relação a recomendações automatizadas. E para isso, o sistema de recomendações do Telecine é perfeito, porque ele conta tanto com uma parte automatizada, que vai realizar recomendações para você baseado nas suas interações com a plataforma, e também listas de curadorias especiais feitas por profissionais que amam o cinema e gostariam de compartilhar essa paixão com você. E eu já aviso você que aqui na descrição desse vídeo a gente tem um link especial em que você pode usufruir do serviço do Telecine gratuitamente por 60 dias. Então confira o link e aproveite essa oportunidade, porque a gente sabe que a vida não é só trabalho, né? Com essa informação que eu acabei de te dar, uma pergunta que pode estar rondando a sua cabeça é: por que um serviço iria investir em contratar pessoas especializadas para criar listas de curadoria? Sendo que hoje em dia a gente vê um movimento contrário no sentido de automatizar muitas dessas coisas. A gente tem visto a inteligência artificial fazer coisas fantásticas. E se você ainda não estava surpreso ao ver coisas como carros autônomos, serviços baseados em reconhecimento facial e até mesmo esses deepfakes com uma alta qualidade, talvez você tenha sido uma das pessoas que apareceu aqui um pouco assustada depois de ver aquela inteligência artificial que era capaz de escrever textos e até mesmo código, a tal da GPT-3. Mas será que nós estamos no ponto de largar tarefas mais abertas, mais subjetivas, nas mãos da inteligência artificial? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Telecine tem para recomendar para a gente. Então, olhando para o aplicativo do Telecine aqui no celular, a gente consegue ver algumas categorias diferentes. Tem alguns filmes que estão em destaque aqui em cima, depois tem uma seção de lançamentos, franquias para maratonar e tem essa parte aqui de cinelists. Então, essas cinelists são listas montadas especialmente para atingir algum propósito, né? Então você vai encontrar algumas categorias bem específicas, como, por exemplo, 100 filmes que todo mundo deveria assistir, orgulho LGBTQI+, filmes nacionais, para não assistir sozinho, enfim, várias e várias categorias aqui, tá? E embora algumas dessas categorias pudessem ser categorizadas automaticamente, como por exemplo, filmes de guerra ou filmes baseados em histórias reais, outras seria bem complicado. A primeira que a gente citou é um grande exemplo disso. Como você define quais são os 100 filmes que todo mundo deveria assistir? Se a gente continuar descendo na tela principal, a gente vai chegar numa categoria que é ainda mais curiosa. Então, se eu continuar descendo aqui, a gente chega em vale a pena assistir. Então, como é que você define quais filmes vale ou não a pena assistir? Será que uma inteligência artificial conseguiria definir o que vale a pena você, enquanto ser humano, assistir? Essa pergunta nos leva diretamente para o primeiro diferencial que uma curadoria humana pode ter.
Quando a gente trabalha com sistemas de recomendação automatizados que estão coletando dados seus e de outras pessoas também que interagem com aquela plataforma, a gente pode cair no problema de só olhar para aquilo que está na moda, que todo mundo está gostando, está falando, ou que todo mundo está interagindo. E com base na nossa experiência nas redes sociais, a gente sabe que nem sempre isso vai promover um bom conteúdo, não é mesmo? Quanto conteúdo bom você deixaria de ter acesso? Uma curadoria humana, por outro lado, não é tão suscetível a esse grande viés dos dados. O ser humano ele vai levar em consideração várias coisas. É claro que ele pode levar em consideração o sucesso de bilheteria, né? O quanto que as pessoas realmente gostaram e foram ver aquele filme, mas também vai levar em consideração a própria opinião pessoal da pessoa que está ali, né? Das suas experiências e de todos os filmes que ela já consumiu e como que ela aprendeu a avaliar aquilo e fazer uma crítica e várias outras coisas, né? Então, com isso, você pode evitar essa armadilha de ficar no que está na moda e também evitar uma outra armadilha parecida com essa, que são as construções de bolhas. Então, um outro problema que pode acontecer quando você está suscetível a um sistema totalmente automatizado é você simplesmente reforçar aquilo que você já gosta. E aí você vai ficar ali apenas consumindo conteúdos muito parecidos e não vai se expor a outras coisas que também podem ser interessantes. Um segundo problema que a gente pode ter, e que é ainda mais grave do que essa bolha pessoal ou a bolha da moda, é o fato de que o viés dos dados pode nos conduzir a escolhas com pouca diversidade e que vão reforçar preconceitos e problemas que já estão ali na nossa sociedade. Assim que terminar esse vídeo, eu sugiro você fazer 2 pesquisas lá no Google. A primeira delas é sobre a palavra bebê. E a segunda é sobre o termo cabelo feio. Então faça essas pesquisas, dê uma olhadinha nos resultados e veja se você identifica algum padrão. Embora nós não tenhamos exatamente os mesmos resultados, eu tenho certeza que o padrão das respostas que você vai observar vai ser muito parecido. E é um padrão que nem eu, nem a Kizzy, nem pessoas que se identificam conosco gostariam de utilizar. Toda aplicação que nós fizermos baseada em dados está sujeita ao viés desses dados, que por sua vez está sujeito aos vieses que existem na nossa sociedade. Se esses dados ou essa aplicação for utilizada de uma maneira desavisada, sem a consciência das limitações desses algoritmos, nós corremos o risco de reforçar coisas bastante negativas que existem na nossa sociedade. É claro que o ser humano também tem esse viés dentro de si, afinal, é o próprio ser humano, é a própria interação da gente na internet gerando esses dados que vai gerar esses vieses e esses problemas nas aplicações. Mas nós estamos constantemente buscando discutir, evoluir e combater esses problemas dentro das nossas regras sociais, que inclusive podem ser atualizadas para contemplar isso. Agora, quando o problema está num algoritmo, numa inteligência artificial, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. O terceiro fator que eu vou apresentar como diferencial em ter uma curadoria humana e não apenas um sistema de recomendação automatizado é a própria experiência. E aqui eu vou dividir a experiência em 2 partes. Uma na experiência de uso mesmo, e a outra no fato de você ter a experiência humana. Então, em relação à experiência de uso, os sistemas de recomendação automatizados, eles geralmente colocam ali na sua frente alguma coisa que eles acham que vão te convencer a ficar ali na plataforma. Então, geralmente ele tem algum objetivo que a pessoa que está programando, que projetou aquele sistema, gostaria de otimizar, né? Seja, por exemplo, maximizar o seu tempo ali dentro da plataforma, seja manter você com a sua inscrição ativa por mais tempo, enfim. Ele tem esse objetivo e por conta disso ele busca te perseguir para garantir que você vai consumir aquele conteúdo, certo? Então isso tem uma certa vantagem, no sentido de que você não tem que procurar ativamente por aquele conteúdo, você não tem que entrar em nenhuma lista nem nada do tipo, aquilo vem direto para você, mas também tem essa desvantagem de ser um pouco invasivo, né? Talvez até manipulativo em algum aspecto. Agora, quando você tem uma curadoria humana, né, na forma de uma lista de coisas que estão ali separadas e que você tem que ir lá ativamente buscar, você tem uma experiência diferente. E eu acho que é interessante, é positivo você ter como conjugar esses 2 aspectos. Agora, com relação à experiência humana, os 2 pontos que nós tocamos anteriormente,
eles já mostram como isso pode ser um diferencial, né? Seja livrando você daquilo que está somente na moda e realmente podendo mostrar outros conteúdos de qualidade para você, ou mesmo indo na direção de combater problemas graves da nossa sociedade, como por exemplo a falta de diversidade. Mas outro aspecto que você tem que considerar aqui é que o curador, né, a pessoa ou o grupo de pessoas que está ali por trás da montagem dessas listas, eles têm experiências pessoais, experiências próprias e anseios próprios também. Então, eles querem te mostrar alguma coisa que eles vão julgar coerente, que vai contar uma história dentro daquele objetivo e do propósito daquela lista. O fato de ser uma pessoa qualificada possibilita a adaptação às demandas sociais do momento e também a incorporação de outras variáveis, de outros aspectos que não são apenas os dados dizendo que muitas pessoas estão consumindo aquilo ou estão gostando daquele assunto. Então, olhando para esses três grandes aspectos, eu acho que faz sentido, sim, você investir em pessoas especializadas para fazerem curadoria dessas recomendações de filmes e garantir que as pessoas vão ter acesso a uma recomendação mais ampla, né? É claro que existem aspectos, algumas tarefas em que a inteligência artificial supera bastante a capacidade humana, e a gente gostaria realmente de poder utilizá-la como uma ferramenta para isso. Mas para algumas tarefas mais subjetivas, mais ligadas à nossa experiência, tal como a arte, o cinema é uma arte, não é mesmo? Talvez a gente queira ter mais cautela na aplicação dessa tecnologia. Afinal, como decidir o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena ou não vale? Mesmo atualmente, esses parâmetros são definidos por quem está por trás dessas tecnologias, que tem que de alguma forma dizer o que ela deve buscar como melhor, como algo a ser otimizado, e também dizer como que ela é avaliada em relação a essa busca, né? Quando que ela está acertando, quando que ela está errando. E ainda bem que é assim, né? Porque os próprios filmes nos mostram que quando as máquinas começam a pensar sozinhas, a coisa não dá muito certo para a humanidade, não. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa discussão e também possa estender ela aqui nos comentários. Seria legal também saber se você mudou de opinião, né, em relação ao começo do vídeo. Eu pedi para você colocar aqui se você preferia recomendações automatizadas ou de pessoas, né, de uma curadoria humana. E eu gostaria de saber se depois do que a gente discutiu aqui, a sua opinião mudou ou não. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo a gente tem um link especial em que você pode usufruir de 60 dias grátis de acesso ao Telecine e ter acesso a um catálogo que, como eu disse, você levaria quase 6 anos para esgotar, mesmo assistindo um filme todo dia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com outras pessoas, acho que faz muito sentido essa mensagem chegar mais longe. Muito obrigado e até a próxima.